Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre o medo. Você tem medo do quê? Essa é a pergunta que a gente faz hoje para você. Esse medo te incomoda, ele te paralisa? Ele faz com que você não exerça as suas atividades normais do dia a dia? Quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre este tema é a doutora Olga Inês Tessari. Já está aqui comigo, ela é psicóloga, escritora, também palestrante. Você não pode perder esse bate-papo, portanto não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer ter a sua companhia, seja muito bem-vindo, fique à vontade. O tema de hoje é medo. Você tem medo de alguma coisa? Esse medo te paralisa? A gente vai saber se ter medo é uma coisa normal, já para começar. Eu chamo a sua participação. Ligue para cá, tire sua dúvida, 0 operadora 11 3337 5886. Hoje nós vamos falar sobre o medo e eu já espero a sua participação. Doutora Olga Inês Tessari, muito obrigada por ter vindo. É sempre um prazer te receber aqui e o papo é sempre tão gostoso. Vai passar tão rápido. Pena que vai acabar rápido. Ótimo, né? Significa que o papo é bom, Com certeza. né? Estou muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom estar aqui, poder transmitir conceitos e levar conhecimento para as pessoas. Isso é sempre muito bom. Olha, eu até fiz uma pergunta ontem para as pessoas, então eu disse para que elas participassem da promoção, escrevi tanto no Facebook do Consulta, quanto no meu Facebook profissional, a minha página que é facebook.com/DeniseLuque também, você pode curtir a página lá. Escrevi então que hoje nós falaríamos sobre o medo e perguntei para as pessoas do que elas têm medo. Já recebi algumas respostas aqui, já eu coloco elas no nosso bate-papo. O medo é algo presente nas nossas vidas. Eu quero saber se é normal mesmo ter medo ou se a gente tem que lutar contra isso. Não, na verdade, o medo faz parte da vida. É até bom que nós sintamos medo. Por quê? Porque ele nos protege. Então, toda vez que eu sinto um medo, digamos, é uma coisa instintiva. É como se o meu instinto dissesse assim para mim: cuidado, se você não tomar nenhuma atitude, você pode sofrer. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Eu vou passar num lugar perigoso. Eu tenho medo de ser assaltada, não é? Então, o medo é positivo. Por quê? Porque ele me protege, ele faz eu refletir. Então, o que eu devo fazer para evitar de ser assaltada? Então, eu escondo relógio, escondo pulseira, escondo objetos de valor, passo bem simplesinha na frente dos assaltantes e não sirvo de isca para eles. E vou. Então, o lado positivo do medo é exatamente esse. Ele me previne, eu tomo atitudes para eu evitar o sofrimento, né, no exemplo de ser assaltada, e vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora, o ruim do medo, né, que esses medos que as pessoas relatam que sofrem, é quando elas paralisam a vida delas por conta do medo. Então, elas deixam de fazer. Então, nesse mesmo exemplo, tenho medo de ser assaltada, então não vou passar naquela rua. Então, se você for obrigado a passar por aquela rua para um determinado compromisso, você vai cancelar esse compromisso para não ter que passar pela rua, para não correr risco nenhum. Então, a pessoa não quer correr nenhum tipo de risco na vida. E aí ela não vive. Porque viver é correr riscos o tempo todo. Claro, riscos planejados, riscos calculados para evitar o sofrimento. Mas faz parte da vida o risco, né? Ficar em casa o tempo inteiro também tem um risco ali, né? Pois é, né? Como só saindo é que você vai sofrer alguma coisa dentro de casa. Como se dentro de casa a gente não corresse risco nenhum, né? A gente se sente mais protegido, né? De fato, mas você não pode ficar o tempo todo dentro de casa. As pessoas têm que viver, sair, curtir. Só que as pessoas têm medo. O principal medo e o que eu mais recebi aqui numa relação é medo do desconhecido. Se você vai passar por uma situação que você ainda não conhece, pode ser um emprego novo, vou colocar algumas situações aqui. Um emprego novo, mais simples, um caminho novo que você vai ter que fazer. Então você quer muito
vou usar um exemplo bem feminino, ir a um determinado salão de cabeleireiro, mas ele fica do outro lado da cidade, um lugar onde você frequenta muito pouco ou nunca frequentou. Eu pelo menos planejo bem esse caminho aí, porque eu tenho medo. Sim, mas você tocou num ponto, o medo do desconhecido faz parte da natureza humana. Se nós pensarmos em termos da época em que nós desenvolvemos esse medo, que foi lá na época das cavernas, nós vivíamos num determinado lugar, nós tínhamos água, nós tínhamos comida, tudo de bom. Mas se de repente acabasse a comida, acabasse a água, nós teríamos que nos mudarmos, Então, quando você tem que adentrar numa floresta, a floresta é cheia de perigos, tem animais, tem plantas venenosas, então você corre muitos riscos. Então, nós desenvolvemos esse medo instintivo do desconhecido, porque o desconhecido ele pode ser bom ou ruim. Então, no primeiro momento, quando você vai fazer alguma coisa desconhecida, então, por exemplo, vou ao cabeleireiro. Ai, meu Deus, será que eu vou me perder? Ai, meu Deus, será que eu vou achar o caminho facilmente? Ai, será que é bom o caminho? Será que não é? Será que tem trânsito? Quer dizer, esse monte de questões que você faz, será que te deixam na dúvida, te deixam angustiada. Por quê? Porque você gostaria de ter todas as respostas para poder fazer a coisa tranquilamente. Então, como você não as tem, o desconhecido gera esse medo. Então, digamos, voltamos na questão anterior. O medo existe para nos proteger. Então, se eu estou sentindo medo, eu devo pensar o que eu faço para acabar com esse medo e fazer. Então, como você falou, eu me planejo, eu vou ver o mapa, eu uso um GPS, eu ligo para lá e pergunto. Ou seja, eu tomo atitudes para o desconhecido não ser tão ruim assim. E se você parar para pensar na sociedade em que nós vivemos, não existem muitas coisas desconhecidas. Então, por exemplo, é um emprego novo. Deve ser parecido com o anterior, porque as pessoas são mais ou menos semelhantes entre si. Então, se você vai exercer a mesma tarefa, certamente você vai entrar num ambiente muito semelhante ao ambiente que você estava. Mas as pessoas são diferentes. Realmente, as pessoas são diferentes, mas são pessoas. E as pessoas não diferem muito entre si. Dentro de uma sociedade você tem pessoas que têm hábitos semelhantes, costumes semelhantes, então a filosofia da empresa vai determinar o tipo de pessoas que vai trabalhar dentro dela. Então você não está num mundo completamente desconhecido, Com certeza. Vai gerar um pouco mais de medo. Então, se a pessoa for exercer uma função diferente, talvez. Sim, talvez. Aí ela vai... De qualquer forma, a gente sempre trabalha com pessoas. Então, as pessoas são mais ou menos parecidas. Sempre, Eu até lembrei de um exemplo interessante, Eu trabalho muito com pessoas que têm medo de dirigir. E um dos medos delas é, mas e se eu for para uma cidade que eu não conheço? E se eu for para um estado que eu não conheço? Aí eu digo assim, olha, as placas de trânsito são as mesmas em qualquer lugar do país. Elas te orientam que você, como motorista, pode ou não pode fazer. Então, tanto faz você dirigir aqui no Rio Grande do Sul, no Ceará, no Amazonas, é a mesma coisa. As ruas, ou são mais largas, mais estreitas, o asfalto um pouco melhor, um pouco pior, mas no fundo é tudo igual. Então é você que faz a diferença na sua mente, é você que transforma algo mais ou menos conhecido como uma coisa horrível. É na nossa cabeça, Exatamente, o problema está na mente. O segundo, depois do desconhecido, é o medo de dirigir. Pois é. E algumas pessoas, sem motivo nenhum, têm medo de dirigir, outras por um trauma. Então, depois de um trauma, ficaram com medo de dirigir. Dá pra tratar isso, Sim. Não pode... Bom, nos dias de hoje, pra mim, não caberia mais não saber dirigir. Porque isso é uma necessidade, É uma necessidade. Mesmo que você não tiver um carro e que não tenha condições de ter um. Saber dirigir é algo que te coloca ali à frente numa série de situações, Sim. Você tem um carro, mas não tem quem saiba dirigir, não adianta nada também.
Ele está lá parado, é um ser inerte, né? Ele depende da nossa ação para ele se movimentar. E é interessante porque, assim, as pessoas que têm medo de dirigir, a gente divide em 2 grupos, né? Então, existe o grupo daquelas pessoas que têm o medo do desconhecido. Eu nunca sentei no carro, não sei como é, estou com medo. Mas são pessoas que, na medida que aprendem a mexer no carro, etc., elas superam esse medo tranquilamente. Agora, existe um outro grupo de pessoas que, mesmo conhecendo o carro, mesmo sabendo mexer no carro, mesmo todo mundo dizendo para elas, você sabe dirigir, elas não acreditam nisso, elas têm medo. Então, esse medo não é o medo de dirigir. Por isso que não adianta ficar fazendo aula em autoescola, sair com o marido, sair com a tia, sair com a prima. Não adianta, porque esse medo ele está relacionado com outras coisas emocionais. Então, está relacionado com a dependência que essa pessoa tem, a preocupação que ela tem com o comentário dos outros. Então, por exemplo, você sai com o seu carro à rua, sempre tem alguém olhando, sempre, né? Por mais ermo que seja o lugar, sempre tem alguém olhando. E a pessoa que tem medo de dirigir, o perfil dela é de uma pessoa perfeccionista, que não admite errar, que não suporta a crítica do outro. Tanto faz quem seja esse outro. Pode ser um super conhecido, como pode ser o senhorzinho lá da banca de jornal da rua de baixo, que não tem nada a ver com a vida dela. Então ela fica muito preocupada, então ela quer fazer tudo direito, a pessoa no volante. Por isso que ela não vai. Ela não consegue não admite dirigir. Nenhum erro da parte dela. Exato. Então, são, como eu disse, pessoas perfeccionistas com medo de errar, que se preocupam com a opinião dos outros, que têm uma insegurança muito grande, uma baixa autoestima. Então, primeiro elas precisam tratar essas questões para que elas possam se sentar ao carro. Esqueci, são muito ansiosas também. Então, elas primeiro precisam se sentar, fazer um tratamento psicológico, melhorar a sua autoestima, a sua confiança, para depois sentarem no carro e dirigir. Porque o carro, na verdade, né, ele é um símbolo da liberdade e da independência. Se eu pegar meu carro agora, desligar o meu celular, eu posso ir aonde eu bem entender, fazer o que eu bem quiser. Ninguém vai ficar sabendo o que eu fiz e aonde eu fui. Então, essa liberdade, essas pessoas que têm medo de dirigir não têm. Elas são dependentes, né, do comentário do outro, elas fazem de tudo para agradar todo mundo, para não errar. Então é aquela pessoa, eu citei até esse exemplo ontem no meu consultório, aquela pessoa que está, vamos supor, a esposa passando a camisa do marido. Aí de repente o telefone toca, uma amiga dela contando uma bomba. Então ela fica ali 5 minutos, ela esquece, né, o ferro na roupa e fica lá conversando com a amiga. Quando ela vê a queimadura que ela provocou na camisa, ela não vai admitir essa queimadura. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai jogar a camisa fora, correr na loja e comprar uma camisa nova. E ainda ouvir do marido aquele tipo de comentário: nossa, mas a minha esposa é perfeita, olha, ela me deixa a minha camisa com cheiro de nova. Né? Justamente ela não suporta críticas, ela não admite errar. Para esquecer aquilo, né, ela passa por cima. Exatamente, exatamente. Ela oculta totalmente o erro dela. Você falou de baixa autoestima. Sim. Baixa autoestima está por trás também de um medo exagerado? Sim, sim. Porque normalmente as pessoas que têm uma baixa autoestima, elas são muito inseguras. E em sendo inseguras, elas dependem muito da aprovação do outro, da boa crítica, né, dos bons comentários dos outros. Então, ela tem medo, os medos dela se desenvolvem, primeiro, porque ela pensa em, vamos supor, tem 10 pessoas aqui. Como eu faço para agradar as 10 ao mesmo tempo? Não dá. Não dá. Então, isso gera em mim, se eu tenho uma baixa autoestima, isso gera em mim uma insegurança. E essa insegurança eleva o nível da minha ansiedade, que por sua vez me faz ter pensamentos negativos. E aí, os pensamentos negativos desencadeiam os medos. Então, sempre quando eu estou com o nível de ansiedade muito elevado, sempre quando eu penso o pior. Então, se você conversa com uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente nervosa, você faz qualquer tipo de comentário com ela, ela só vê tragédia. Então, por exemplo, eu vi na TV que está chegando uma frente fria forte, vai chover forte em São Paulo. Vai chover forte em São Paulo? Imagina, vai morrer gente afogada, vai ser uma tragédia, entendi. O morro vai desbarrancar. É assim que pensa a pessoa que sofre com seus medos. Ela não é uma pessoa negativa ou pessimista, mas ela sempre pensa o pior.
pessoa que sofre com isso, porque tá sofrendo, né? Sim, muito. É um sofrimento muito. Isso. Ela sabe que ela precisa procurar ajuda? Quem é que identifica isso, então? E a gente vai falar de outros medos, mas dos mais diversos. A pessoa sabe que sofre disso. Medo de mudança, por exemplo. A gente sabe que, claro, tem uma rotina, todo mundo vive uma rotina. Por mais que o seu trabalho não tenha uma rotina, ou que sua casa seja muito louca e não tenha a rotina ali também, sempre tem uma rotina. É o que eu penso, pelo menos. Alguma coisa você faz igual todo dia, tem uma rotina para seguir. Senão não dá pra viver. Eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina. Mas, na vida, a gente sabe que existem muitas mudanças. Sim, então, num dia é de um jeito, né? No outro de outro, né? Como é que faz a pessoa que também que não gosta de mudança? Essas pessoas sabem que precisam de ajuda? Bom, pessoas que não aceitam nenhum tipo de mudança são pessoas que precisam de ajuda. Mas aí a gente bate numa outra questão, que é a questão do preconceito. Existe um preconceito ainda muito grande em relação a procurar um psicólogo. Então as pessoas dizem assim, mas se eu tenho um problema emocional, eu tenho que resolver e eu tenho que ser capaz de resolvê-lo. Então ela entra num conflito muito grande, porque ela entra na internet, visita todos os tipos de site que você possa imaginar, lê um monte de informações equivocadas também, porque a internet tem coisa boa, tem coisa ruim, né? Série de coisas, aí ela fica mais confusa ainda, porque ela não sabe qual é a informação correta, e aí isso colabora para que a ansiedade dela se eleve ainda mais. Então, muitas vezes, quando essa pessoa chega no consultório, ela já sofreu muito, ela já passou por uma série de problemas, ela já tentou de várias formas resolver, e muitas vezes ela foi ao médico, o médico prescreveu uma medicação que colaborou, digamos, para manter os sintomas, porque o grande problema do medo são os sintomas físicos que a pessoa tem. Ela se preocupa demais com os sintomas físicos que ela tem. Então ela sente taquicardia, tremor, gera até uma neura com relação a isso. Sim, taquicardia, suor, tremor, falta de ar. Então são sintomas físicos que surgem e sobre os quais ela não tem controle. Então imagina, eu estou com medo aqui, por exemplo, eu começo a suar, eu começo a tremer, né? O que você vai pensar a meu respeito? E justamente a pessoa que tem medo, ela se preocupa demais em passar uma boa imagem. Pro outro. Então, o medo de ter esses chiliques, vamos dizer assim, né? Por que eu os chamo de chiliques? Porque não é nada físico, são reações emocionais a essa ansiedade elevada, a essa tensão provocada pelos medos que a pessoa sente. Então, para evitar isso, muitas vezes ela deixa de sair, deixa de fazer coisas. Então, voltando na questão da pessoa que tem medo de mudança. É uma pessoa que cria uma rotina tão perfeita que todo dia é aquilo e não muda. E por ser controladora, são pessoas controladoras. Sim, ela precisa controlar, porque se ela perder o controle... Fica o desconhecido. Fica o desconhecido. Entendi. E aí aquilo que ela mais teme. Então, enquanto ela conseguir controlar, ela está em paz. Tá. Entendeu? Daqui a pouquinho... A doutora tem um livro aqui que, aliás, vai muito de encontro com o nosso tema, que dirige a sua vida sem medo. É um manual, eu sempre falo, os livros da doutora são muito bem escritos, uma leitura gostosa para leigos, então não é preciso entender do assunto, ser psicólogo, ser da área, não. E funciona como um manual. Daqui a pouquinho, eu abro aqui até em alguma parte para a gente discutir um pouquinho. Aqui tem um capítulo que é mudanças que tememos. Exatamente o que a gente estava falando. Medo normal e patológico. Já a gente fala mais sobre o livro da doutora e também sobre os medos. As pessoas que gostam muito de ter o controle da situação sofrem muito nos dias de hoje. A pergunta que eu deixo, vou dar um recadinho, mas eu deixo essa pergunta aqui para você, doutora. Como é que faz? Como é que trabalha isso? É um trabalho, claro que vai para terapia. A pessoa espera, você vai para terapia, o ansioso. Bom, quem tem medo já tem medo de ir para terapia. Afinal, o que aquela pessoa vai conseguir fazer por você? A gente não sabe, né? E o que ela vai devolver para você também, né? Já você fala como é que isso é trabalhado, se demora para surtir efeito, se depende do medo. Já, se quiser até
puder contar aí algum caso, alguém que tinha muito medo de dirigir, conseguiu aos poucos voltar aí ao volante, né? Tem gente que dirigia, aconteceu alguma coisa, um trauma, pararam de dirigir e aí empacaram aí com relação a esse medo. Já a doutora tira essas dúvidas aqui pra gente. Hoje eu recebo a doutora Agnes Tessari. Ela é psicóloga, escritora, palestrante. Também quero abusar um pouquinho, já que ela é palestrante. Daqui a pouquinho eu vou perguntar também algumas coisas sobre palestras, porque é importante, de repente, numa empresa você ter uma palestra sobre os medos, sim. Por que não? Né? Afinal, essas mudanças que a gente falou, as empresas cada vez mais enxugando o pessoal, transferindo de uma área para outra, precisa ser muito versátil hoje. E tem gente que não gosta, mas precisa, né? Todo mundo quer manter emprego. Já a doutora explica como é que funcionam as palestras, então, até para as empresas, de repente, já. A doutora Agnes Tessari continua aqui comigo. Ela é psicóloga, escritora, palestrante, está enriquecendo a nossa tarde aqui, então, com esse assunto importantíssimo que a gente precisa falar, que é o medo. A doutora disse, o medo não é normal, todo mundo tem, mas não pode paralisar. A gente não pode ficar refém desse medo. Em 3 minutinhos nós estaremos de volta com mais esclarecimentos sobre este tema. Claro que eu tô te esperando e você não pode mudar de canal. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre o medo. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Agnes Tessari. Ela é psicóloga, escritora, palestrante. Deixa eu perguntar aqui, mas antes de eu retomá-las, durante o intervalo eu recebi uma pergunta aqui. Deixa eu ver se ela quer que identificar ela ou não. Ela não disse nada. Elisete Rodrigues, ela diz que tem medo do escuro, tem pavor. E aí, quando a gente pensa no medo, a criança geralmente tem medo do escuro, né? O que é isso quando o adulto leva esse medo? Bom, na verdade, o medo do escuro é a falta total de controle, né? Se você apaga a luz, você não sabe mais quem é quem, o que está acontecendo. Então, em geral, o adulto que tem medo do escuro é uma pessoa que quer ter tudo sob controle, que acredita que se perder esse controle, vai virar um caos na vida dela, porque essa também é uma outra característica das pessoas que sofrem com seus medos. Elas são muito radicais, ou 8 ou 80. Então, assim, ou eu tenho controle total e estou bem, ou eu perco o controle totalmente, eu fico super mal. Ela não consegue ter um meio termo. Então, o medo do escuro, o medo de ser observado também é uma característica de uma pessoa que quer ter tudo sob controle. Então, por exemplo, a pessoa que tem medo de ser observada, ela só vai estar em ambientes onde ela tem certeza que as pessoas que a observam têm um bom conceito sobre ela. Então, ela dificilmente vai em ambientes que ela não conhece ninguém, ela vai para outros lugares que ela não conhece, ela costuma ir nos lugares que ela frequenta. Com as pessoas que ela confia. Exatamente, as pessoas que ela confia e que ela conhece. Então, se aparecer uma outra pessoa estranha, por exemplo, vamos supor que ela está num restaurante, num bar, na casa de uma amiga, chegou uma pessoa estranha que ela não conhece, ela vai embora. Ela não fica. Meu Deus, que radical, né? É, radical. Tem uma telespectadora que ela não quer ser identificada, mas ela fala isso, do medo de ser observada, de coisas novas, e isso prejudica muito a vida dela. Ela dá o relato aqui. Hoje em dia, pessoas que têm medo de serem observadas estão sofrendo demais, porque hoje não tem uma pessoa que não pegue uma câmera e não grave, né? Então, a todo momento você tá ali saindo, de repente, sem querer, numa selfie, né? É verdade. No fundo, ali por atrás, tem alguém sempre te observando. Sim. Como é que melhora isso, doutora? Você falou, claro, tem que fazer terapia. Já você fala como é que é esse processo, se ele é lento, se pode ser mais rápido, se depende do medo e do paciente. Mas é preciso treinar isso para perder o medo? Como é que faz? Quem está em casa tá pensando em fazer uma terapia, mas quer, e a gente sempre quer tentar fazer sozinho. A gente percebe que depois não consegue, você não faz 100%. Se você não trabalha isso com um profissional, isso volta, porque tem uma causa que a gente nem sabe qual é. Mesmo se você tentar lembrar, você não vai conseguir sem um profissional. Sim.
Mas como é que faz isso? Tem que sair para outros lugares? Não necessariamente. Então, assim, primeiro você trabalha dentro do consultório. Então, a terapia indicada para pessoas que sofrem com seus medos é a terapia comportamental cognitiva, tá? Dentro da psicologia nós temos várias linhas de trabalho. Então, é uma terapia focada no problema, é uma terapia que traz resultados rápidos. Eu trabalho com essa terapia e veja, pegando o exemplo de medo de dirigir, que eu já atendi aí mais de 6 mil pessoas, mais ou menos. 6 mil pessoas? Inclusive eu fiz um trabalho durante 2 anos com uma concessionária onde eu fazia esse trabalho em grupo com as pessoas, né, que tinham medo de dirigir. Então, a média gira em torno de 3 meses. Tem pessoas que resolvem o seu problema num intervalo menor. Tem pessoas que em 3, 4 sessões já resolveram. Agora, tem outras que postergam isso. Por quê? Porque elas são desconfiadas. Então, você apresenta uma série de tarefas para elas executarem, claro que respeitando o medo delas, não é expondo-as àquilo que gera o sofrimento, mas antes disso, né? Primeiro, vamos diminuir a sua ansiedade, vamos trabalhar a sua autoestima. Para quê? Para que quando você estiver em contato com aquilo que você teme, você possa lidar de uma maneira diferente. Por isso que o resultado é rápido. Olha como é um trabalho totalmente diferente daquilo que a gente pensaria em fazer sozinho, de repente. Exatamente. Um parente que quer dar palpite no seu medo, qualquer outra pessoa, um desavisado, o que ele ia falar? Tem que sair mesmo, se expor, né? Sim. Então, pra tentar perder esse medo. Pois é. Isso pode funcionar com algumas pessoas, mas com a maioria não vai. Então, mas se a gente pegar o exemplo do dirigir, né? Não, aí não dá, né? Então, mas como eu te falei, existem aquelas pessoas que superam o medo do desconhecido e vão. No caso da pessoa que sofre com esse segundo medo de dirigir, a pessoa diz assim, senta no carro e dirige. Eu perdi o meu medo assim, só que o medo dela é diferente. Então não adianta ela se sentar no carro e dirigir, ela não vai conseguir. Então ela vai se sentindo cada vez mais inferior e incapaz, justamente por quê? Porque todo mundo consegue menos ela. Então ela diz assim, poxa, até a dona fulana desdentada, que não tem curso nenhum, né? Eu sou pós-graduada, eu tenho título, eu tenho aquilo. Porque isso não tem nada a ver também. Não tem nada a ver, mas ela se compara a uma pessoa que ela considera inferior, vamos dizer assim, e ela fala assim, poxa, até ela consegue, por que eu não? Você vê, e isso não é só na questão do dirigir, isso vale para quaisquer medos, né? Então, poxa, todo mundo dorme com a luz apagada, por que eu não consigo dormir com a luz apagada? Por que eu tenho tanto medo do escuro? E vai de novo lá para a internet, ver tudo sobre o assunto, vai buscar. Então, tem muitas técnicas, né, que não servem para nada e as pessoas acreditam. Então, o grande problema da pessoa que sofre com seus medos é que ela deixa para buscar ajuda psicológica por último. Por último. Então, primeiro ela vai, faz simpatia, conversa com a amiga. Já sofreu pra caramba, né? Ela faz uma série de coisas que eu nem vou relatar aqui as coisas que ela faz, porque é um absurdo. Quando eu escuto no consultório, eu falo assim, gente, mas você está sofrendo com esse medo há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Nem tinha necessidade de sofrer tanto, se procurasse ajuda mais cedo. Pois é. Mas eu fiz isso, fiz aquilo outro, e resolveu? Não. Tem telespectadora na linha, olha, doutora. que ótimo. Vamos atender a Roseni, de Curitiba, no Paraná. Oi, Roseni, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo? Boa tarde, seja bem-vinda. Fica à vontade para fazer sua pergunta, viu? Na verdade é o seguinte, eu há 3 anos eu já faço terapia, sou psicólogo, tomo medicação. Só que assim, eu sofri muitos anos atrás, quase 20 anos, tipo assim, eu dei uma engordada, fui na casa de uns parentes e tal, e todo mundo falou, pô, você tá gordinha, né? Aquela acusação que você tem que estar com o estilo, padrão de beleza e tal. Depois disso, nunca mais eu consegui frequentar, né, nem família, nem amigos, e também não consigo receber pessoas na minha casa. Eu faço qualquer coisa, mas não recebo. E faço tratamento, já fiz até para síndrome do pânico. Tem alguma coisa a mais que dá para mim fazer fora a medicação?
seria essa. Você está no tratamento correto, né? Como é o nome? Roseni. Você está no tratamento correto. Agora, questione da sua psicóloga, né, resultados, porque 3 anos já é um tempo considerável para se ver resultados. Você está tomando a medicação colabora para diminuir os sintomas. Então, questione a sua psicóloga, pergunte para ela quando é que vai terminar esse tratamento, né? Eu estou evoluindo, eu não estou evoluindo, cobre dela, né? Porque, como eu disse agora há pouco, existem várias linhas de trabalho dentro da psicologia. De repente, você está fazendo um tratamento que leva um tempo maior, mas assim, o resultado é o mesmo, mas o tempo do tratamento é maior. Então, em geral, pessoas ansiosas, elas não conseguem esperar esse tempo. Então, a técnica da terapia comportamental cognitiva vem justamente para esse perfil de pessoas que querem resultados para ontem, né? O ansioso, ele quer tudo para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Então, converse com a sua psicóloga, pergunte para ela o que está acontecendo. Então, mostre para ela a sua insatisfação. Olha, eu estou procurando outras alternativas porque eu não estou vendo muito resultado nisso. Você está fazendo o tratamento correto. O melhor tratamento para acabar com os seus medos e o seu sofrimento é a terapia mais a medicação, quando for necessária. Aproveito para agradecer, então, a participação da Roseni. Falou conosco ao vivo de Curitiba, no Paraná. Obrigada, viu, Roseni? Agora, o que a Roseni traz pra gente, muito bacana, já tá no caminho certo, a doutora também já aprovou aqui, fazendo terapia, medicação quando for necessário, muito bem-vindo também, precisa aceitar isso. O mais difícil ela já fez, que é romper barreiras de preconceito, né? Sim. Agora, ela falou que faz qualquer coisa, mas não recebe pessoas em casa e não quer ir na casa de ninguém. O psicólogo, ele também não pede exercícios para o paciente? Então, sim, claro, você faz o seu trabalho, mas você precisa de um empenho ali do paciente, comprometimento, né? Do paciente. Porque senão você não vai... Você tá fazendo seu trabalho bem feito, mas às vezes o resultado não aparece se ele não... Ele tá ali, mas às vezes ele não quer. Sim. Tem alguma coisa ainda que precisa mexer. Você precisa também do comprometimento, tem que ir às sessões, porque também tem gente que não aguenta muito fazer terapia, né? Falta, chega atrasado, pega só 10 minutinhos. Eu já ouvi relatos aí, olha, muito fortes. Você precisa da colaboração, né? Sozinha você não consegue fazer nada. É o que eu digo lá no consultório, né? Eu tenho o conhecimento, mas o trabalho só funciona se nós formarmos uma equipe. Então, eu faço a minha parte, o paciente faz a parte dele, e nós dois juntos vamos atingir o objetivo que trouxe ele para o consultório. Então, o meu trabalho sozinho não funciona. Então, eu não posso fazer as atividades que eu proponho. Eu até brinco, eu digo assim, olha, se eu pudesse fazer as atividades por você e trouxesse resultado, eu estaria fazendo agora. Mas é a pessoa quem deve fazer, porque é a partir das dificuldades dela em executar as tarefas que nós vamos trabalhando para que ela evolua. Então, muitas vezes a pessoa tem medo de errar, ou, digamos, ela não consegue executar as tarefas, ela falta. Então, a primeira coisa que eu digo no consultório, olha, mesmo que você não consiga fazer, vem assim mesmo, né? Chega aqui e assume, olha, eu não consegui fazer, eu tentei, eu não senti vontade de fazer. Seja bastante aberto e honesto com o seu profissional. Porque se você não me diz o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar? Eu não tenho bola de cristal, eu adoraria ter. Mas saber o que aconteceu, como é que ele fez, né? Porque também você depende sempre do relato do paciente. Sim, né? Sim. Agora, nesse caso ela está muito isolada, né? Uma pessoa que não consegue receber ninguém, não visita ninguém também. Pode ser só com aquelas pessoas que um dia a ofenderam então essas pessoas que enfim, fizeram que ela não gostou, comentários maldosos, enfim, que não deu para ela. Ela não aguentou aquilo e desencadeou o medo. Ou pode acontecer com todo mundo. Então ela não recebe mais ninguém, ou ela de repente só não recebe aquelas pessoas. Ela é radical, né? Como toda pessoa que sofre com os seus medos, ela é radical. Entendi. Então não trago mais ninguém. Mas o grande problema, sabe qual é? Ela não consegue reagir
aquilo que ela não está prevendo. Então, como eu disse agora há pouco, a pessoa que sofre com medo, ela precisa controlar tudo, manter tudo sob controle. Então, se alguém, ela não está esperando uma crítica, ela não está esperando uma ofensa, uma palavra de baixo calão em relação a ela. Ela acredita que ela está agradando, que ela está fazendo melhor para a pessoa. Então, quando a pessoa coloca, digamos, alguma coisa que a ofende, ela não sabe o que fazer, ela trava. Então, o grande problema das pessoas que sofrem com seus medos é que a ansiedade muito alta faz com que a pessoa, na hora H, trave. Ela não sabe o que fazer. Então, ela começa a gaguejar, ela não fala coisa com coisa. Então, ela parece, como eu brinco no consultório, parece uma pessoa retardada, idiota, que não sabe o que falar, não sabe o que fazer. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, por que ela evita? Porque ela não sabe, amanhã ou depois alguém pode ofendê-la novamente, fazer um comentário ruim. Então, o medo de ter essa mesma reação de travamento faz com que ela evite. É mais fácil não ir do que eu ir e correr o risco de travar na hora H. Né? Olha, eu preciso me posicionar para dar um recadinho, mas vai respondendo essa pergunta enquanto eu chego até lá. Eu preciso que você responda, doutora. A Lohane Paiva coloca aqui 2 medos que, olha, primeiro ela diz que tem medo de envelhecer. E eu sempre falo que eu espero envelhecer, espero ficar bem velhinha, porque a outra alternativa é muito ruim, que significa que eu morri muito cedo. É né? Verdade. Ela tem medo de envelhecer e ela tem medo de engordar muito. A gente vive numa sociedade onde a obesidade é um grande problema. O estresse também prejudica tanto. Enfim, a ansiedade prejudica também, até para engordar. De repente essas pessoas... Outra pergunta que eu deixo aqui, se você puder responder. Esse medo... Então, a pessoa fica prisioneira, fica refém do medo, né? Isso faz com que a pessoa também engorde? Pode fazer? Então, responde para a Lohane, e depois tem essa minha perguntinha. Medo de envelhecer e engordar? Engordar até a gente tenta, né? Mas o medo de envelhecer, olha, a gente vai envelhecer, né? Como é que faz isso? Na verdade, o medo de envelhecer faz parte da vida. Em geral, quem tem medo de envelhecer ou vê a velhice como uma coisa ruim, ou não está vivendo a vida agora e tem medo de repente acordar e se ver velha. Então é aquela pessoa que tem medo de morrer, também pode ter medo de envelhecer, porque quanto mais velho você está, mais próximo da morte você está também. Então existe esse medo do envelhecimento, que pode ser o medo da morte, que pode ser porque você não está vivendo a vida que você gostaria de viver. E no caso do medo de engordar, primeiro a questão cultural, né? Nesse momento a sociedade exige que nós tenhamos um corpo perfeito, sem nenhum tipo de gordurinha. Por outro lado, né? Talvez o medo de engordar, por quê? Porque uma pessoa gordinha sofre uma série de preconceitos, sofre uma série de bullying. Então, talvez o medo de sofrer críticas, de sofrer esse bullying, faz com que a pessoa tenha medo de engordar. Então, uma dica, né? Quando você tem medo de alguma coisa, pense como você faz para evitar essa coisa que você tem medo. Então, se eu tenho medo de engordar, como que eu faço para eu não engordar? Pronto, resolvi o problema. Com certeza. Já já a doutora tira outras dúvidas que a gente tem aqui. Nós estamos de volta, abrindo o último bloco do Consulta ao Doutor, que hoje fala sobre medo. Eu sabia que o programa ia ser um sucesso. Tem muitas perguntas aqui para a doutora. Doutora Agnes Tessari, nossa convidada. Ela é psicóloga, escritora, palestrante. Ficou faltando ela falar da palestra, eu não vou esquecer da importância disso. Eu acho super importante. A empresa que investe em palestras para os funcionários, especialmente as que passam por grandes reestruturações, o funcionário às vezes não consegue sozinho lidar com aquilo. E a gente sabe que convênio, por exemplo, cobre a terapia, mas são poucas sessões, a gente precisa muito mais do que isso. E você sempre precisa de um pedido médico. Cada um pode escolher se quer fazer terapia ou não. Tem gente que precisa por recomendação médica. Algumas pessoas vão porque querem e não tem problema nenhum, né? Só pro autoconhecimento, isso. né? Já a doutora fala mais sobre isso. Tem uma pergunta aqui que chamou muito a minha atenção. Participem, viu? Telefone 0 operadora 11 3337 5886. Também pela nossa página do Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Uma pergunta que chamou muito a minha atenção é uma telespectadora que tem medo de não ser uma boa mãe. Como as mulheres são cobradas hoje, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho se isso
é comum, se você já ouviu alguém medo de não ser uma boa mãe. E se as que são mães também têm medo. Eu não sei se ela é mãe ou não, se ela já passou por isso ou não. Mas toda mulher que é mãe, ela tem medo de não ser uma boa mãe. E o medo de não ser uma boa mãe colabora para que ela faça o melhor, para que ela seja uma boa mãe. Então, como eu disse, o medo, ele faz parte da vida. Então, eu tenho medo de ser uma má mãe, então o que eu preciso fazer para eu ser uma boa mãe? E normalmente você não tem manual de instrução como ser uma boa mãe. Você vai mais ou menos na tentativa e erro. Então, aquelas pessoas que têm um perfil ansioso, aquelas pessoas que já sofrem com outros medos, elas se preocupam demais com o comentário das pessoas. Então, imagina o que minha sogra vai dizer se eu não for uma boa mãe. O que meu marido vai dizer, o que minha prima vai dizer. Ela fica muito preocupada com os outros e não necessariamente com o papel dela. Tudo que você falou do medo aqui, a gente fala, pessoas têm medo do julgamento dos outros. Exatamente, do julgamento externo. Já tem mais perguntas. Agora atendo a Maria. Fala conosco de Salvador, na Bahia. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, é um prazer falar com você. Prazer. Pode perguntar. Eu queria saber, eu estou fazendo um tratamento sobre o medo, estou fazendo uso de medicação, mas às vezes, em alguns momentos, eu sinto os sintomas, por exemplo, sair sozinha, que meu maior medo é esse. Às vezes, quando eu estou na rua, eu acabo sentindo aquele calor, aquela reação, e aí de imediato passa logo. É normal? Tá sentindo esse sintoma mesmo fazendo uso de medicamentos? Faz quanto tempo que você está em tratamento, Maria? Tem uns 6 meses. Tá. Na verdade, se ela está tratando há 6 meses, ela deve ir a esse médico constantemente. Então, é importante que ela relate para o médico que ela ainda tem os sintomas, para que ele possa adequar a medicação, porque não existe uma medicação adequada para todos. Cada pessoa tem uma medicação diferente, uma dosagem diferente e uma forma de ingestão dessa dosagem diferente. Então, é importante que ela converse com o médico e relate que ela ainda tem sintomas físicos, porque dos motivos que levam as pessoas a tomarem a medicação é acabar com sintomas físicos. Então, veja, quando ela vai para a rua, que o medo dela é estar na rua, então ela eleva a ansiedade dela, ela colabora para que esses sintomas surjam. Ela toma medicação, os sintomas não deveriam surgir. Então, se eles ainda se manifestam, isso pode ser um indício de que a medicação não está correta. Então, converse com o seu médico. Obrigada, Maria, pela sua participação. Queria que você falasse um pouquinho agora, doutora, sobre as palestras. As empresas muitas empresas passaram e passam ainda por diversas reestruturações. Sim. As equipes muito enxutas hoje, então o funcionário que fazia uma atividade só, agora desempenha o papel de 2, 3. Tem muito isso. Tem. E é preciso que o profissional esteja preparado também para ser tão flexível, especialmente aquele que não gosta, ele quer fazer só o que é da função dele mesmo, porque ele tem o esquema dele, ele entrega tudo certinho, é um excelente funcionário. Mas não consegue abrir, expandir esse leque. É importante que as empresas invistam? É muito importante esse investimento das empresas, até para as pessoas entenderem as suas limitações, entenderem os seus medos, em geral, as pessoas que têm um perfil ansioso, elas são muito boas para uma empresa, porque elas são perfeccionistas, elas sempre fazem o seu melhor, mas isso gera um estresse muito grande da pessoa. Então, é importante que as empresas invistam, em trabalhos psicológicos com os seus funcionários, com palestras, com dinâmicas, justamente para quê? Para que cada um perceba as suas limitações e cada um aprenda a superá-las também em prol de uma boa atividade dentro da empresa. Que sejam colaboradores. A empresa também tem que fazer com que o funcionário se sinta um colaborador da empresa. Exatamente. Não simplesmente é um emprego que eu vou lá todo dia, bato meu cartão, faço aquele básico e acabou. Essa era já acabou, Hoje em dia o trabalho é em equipe, é em grupo. E normalmente uma pessoa que sofre com seus medos e que tem um perfil ansioso, ela odeia trabalhar em grupo. Ela quer fazer o trabalho dela sozinha, porque ela tem o controle total daquilo que ela faz. E já quando ela vai trabalhar com a equipe, como que ela vai controlar a equipe? Hoje em dia não dá mais para não saber trabalhar em equipe. Pois é. Tá, eu vou te perguntar sobre um outro medo, mas daqui a pouquinho você responde. É o medo de ficar desempregado. A gente sabe que a situação
Claro, é uma situação muito difícil. Ninguém deseja o desemprego, passar por essa situação, a busca por uma nova oportunidade, às vezes é muito longa, uma demora, espera, Sim. né? Para se recolocar, às vezes é preciso, às vezes sua função não existe mais nas empresas hoje, a gente falou de enxugar as atividades, né? Às vezes não tem mais, o funcionário não desempenha só mais aquele papel que você desempenhava na época em que trabalhava, né? Sim. E isso aprisiona também a pessoa, né? Você ter medo de ficar desempregado, a pessoa não consegue, acredito eu, nem desempenhar um bom trabalho no emprego que está agora. Claro que não. Já você fala pra gente como é que funciona isso, como trabalhar isso para prevenir esse tipo de situação, né? Para não passar por isso. E quem já está passando também, saber que tem o que fazer, claro, buscar tratamento. Já, doutora Agnes Tessari tira essas dúvidas pra gente. Eu volto a conversar com a doutora. Perguntei do medo do desemprego, né, doutora? Quem sofre com muito medo, assim, pode ser qualquer um, acredito eu, não consegue nem desempenhar as funções do dia a dia. Eu tô errada? Normalmente, quem sofre com seus medos tem muita dificuldade de lidar com os problemas do dia a dia. É uma pessoa que foge de qualquer novidade, é uma pessoa que não suporta sair da rotina. Então, em geral, né, hoje em dia, dentro de uma empresa, por exemplo, você tem muitas mudanças acontecendo o tempo todo. Então, aquela pessoa que não está aberta para mudanças, que sofre com os seus medos, certamente ela não vai conseguir se manter muito tempo nesse emprego. Então, ela precisa de um acompanhamento psicológico para superar os seus medos, para poder diminuir sua ansiedade, para poder trabalhar essas questões, né, das mudanças que ocorrem todo dia na nossa vida. Com certeza. Porque as mudanças fazem parte da vida, né? Todo dia. Eu digo que a vida é como o clima em São Paulo, né? De repente chove, de repente está calor, de repente está frio. Exatamente. Viver é isso, né? E é tão bom viver e correr riscos calculados, mas assim, viver esses riscos. Já pensou uma vida rotineira? Então, se a gente soubesse exatamente, se você parar para pensar, eu sempre penso assim, se você parar para pensar, se a vida fosse da maneira como você queria que ela fosse, ela não ia ser tão boa. Porque tem surpresa muito legal que acontece com a gente, claro. Né? Momentos que a gente não esperava viver, oportunidades que aparecem, que são bacanas, claro. Sim. Agora, tem pergunta aqui, eu já estou falando das perguntas sem falar o nome das pessoas. Marisa Patriarca, um beijo para você. Dani Silva, que participou da promoção aqui, já eu leio sua frase e vejo sua foto. Gilvânia Souza, Alisson Thaís, Nilcilene Oliveira Rodrigues, Leoneide Nunes, Célia Rodrigues, Simone, Edileuza Santos, Neuza Moraes, Renato Alvarez, tantas perguntas, tantas pessoas mandando perguntas aqui. Eu vou lendo as perguntas, vou perguntando para a doutora, ainda que não fale seu nome, viu? Então, sintam-se todos beijados. Agora, tem muita pergunta aqui sobre medo de altura e medo de avião. O medo de altura, doutora, quando a gente estava conversando aqui no intervalo, tem alguns riscos que a gente não precisa se expor com a altura, claro, né? Claro. Tem gente muito destemida por aí. Sim. Se você está com medo de um brinquedo muito alto, então uma montanha-russa, não há necessidade de você ir, de passar por esse sofrimento, né? Mas você me colocou uma situação aqui que eu não tinha pensado. Então, a varanda de um prédio, por exemplo. As pessoas que sofrem com medo de altura, elas têm receio de chegar próximos, né, do parapeito de uma sacada. E não precisa ser muito alto, não. Pode ser uma sacada de um segundo, terceiro andar. Mas tem grade ali, né? Mesmo assim, e se a grade quebra? Né? E se essa construção não é muito sólida? Eu prefiro ficar aqui dentro, segura, tendo certeza de que eu não vou cair lá embaixo. E o medo, assim, medo de altura faz parte da vida, né? Porque quanto maior a altura que você tiver, maior o tombo, maior o estrago que você pode provocar em si mesmo. Agora, a altura, né? Então, assim, medo de altura, medo de dirigir, medo de nadar, são medos que revelam uma pessoa totalmente dependente, uma pessoa que busca a liberdade, mas que ela não tem essa liberdade, ela é dependente de tudo e de todos. Então, a pessoa que consegue superar essa dependência, se tornar independente, esses medos todos desaparecem, inclusive o medo do avião. Né? Porque o medo do avião, o que é, na verdade? Você está dentro de um caixote, né? Um caixote, esse caixote vai lá para o espaço e você não tem controle absolutamente nenhum. Você não vê nem o rosto do piloto. E se der alguma coisa errada? Pois é, e se der alguma coisa errada, você morreu.
Então, veja, é uma situação totalmente fora do controle. Você está à mercê de outras pessoas que você não conhece e que você também não confia por não conhecê-las. Então, isso gera um medo muito grande. E, na verdade, assim, de todos os meios de transporte, o avião é o mais seguro. O único problema é, se ele cair, não tem jeito, né? Mas não é melhor, às vezes, até morrer de vez do que você sofrer um acidente de automóvel, ficar em estado de coma por muitos anos, né? Se tornar-se paraplégico, enfim, com uma série de limitações? Eu falo que, claro, que eu não tenho medo de andar de avião, não. Mas se eu pudesse pular, eu pulava essa etapa. É que eu preciso pegar o avião para me levar para os lugares que eu quero conhecer. E nós usamos o avião justamente pela rapidez. Exatamente. Né? Porque eu preciso, às vezes é a única maneira de você chegar no lugar. Você pega o avião, tudo bem. Você desce para simplesmente fechar os olhos e acordar nos Estados Unidos. Seria tudo ótimo, bem, né? Passar férias assim fácil, né? Sem encarar aeroporto também, que é chato, né? Espera. Mas aí você não pode limitar você, porque senão a pessoa que tem medo de avião, ela não vai conhecer outro lugar. Ela só vai pra onde ela consegue de carro. Se ela tem medo de dirigir, depende de alguém para levar ela até esse lugar. Olha que coisa chata. Exato. Você falou do medo de nadar. O medo de altura. Só mais um detalhe que eu queria falar. Você falou que é uma pessoa que se ganha essa independência, ela perde o medo, inclusive, dos brinquedos, montanha-russa, essas coisas. Sim. Porque esses brinquedos, por exemplo, o medo acontece, acredito eu, porque temos noticiado diversos acidentes. Então, às vezes o brinquedo para. A pessoa não tem medo disso, ela fica livre deste medo. Ela vai se ela quiser. Às vezes ela não quer ir, mas não porque ela não tem medo. Não porque ela tem medo. Ela vai. Óbvio, né? Então, assim, existe o lado positivo do medo desses brinquedos todos, que você não vai brincar num parquinho qualquer aí abandonado em qualquer lugar. Claro. Você vai, né, num parque conhecido, num parque que você confia, que você conhece. Então, você vai sim. Então, um certo receio, será que isso aí é perigoso? Será que existe toda uma proteção para evitar qualquer tipo de acidente? Nós acreditamos que sim. Então, se você leva em consideração todas essas variáveis, é uma empresa idônea, uma empresa que tem lá a sua equipe que cuida bem dos aparelhos todos, por que não ir? E assim, a sensação é maravilhosa. A sensação de liberdade que você tem num brinquedo, né? E assim, ao mesmo tempo que a pessoa que sofre com seus medos e que é ansiosa foge de todos esses sintomas físicos, né? A pessoa que vai para esses esportes radicais, para esses brinquedos, ela quer sentir exatamente esses sintomas. Ela quer o tremor, o não suor, saber o que vai acontecer, a falta de ar. Ela quer viver esses sintomas físicos. Então, você vê que interessante, né? Uma parcela foge para evitar esse tipo de sintoma e outra parcela vai atrás de ter esses sintomas. Legal. Importante saber que existe tratamento. Sim. Quem sofre com isso, né? Porque tem gente que tem medo de ir nesses brinquedos ou de determinado... Mas não sofre com isso. Não vai, aquilo não faz falta. Sim. Né? Então não tem problema. Se sofreu com isso, procurar ajuda. Livro da doutora. Dirija a sua vida sem medo, caminhos para resolver os seus problemas. Funciona como um manual. É escrito mesmo para leigos. A leitura é uma delícia. Eu conversei com a doutora em outra ocasião. Você falou que você escreve como você gosta de ler também, né? É uma leitura muito agradável. Para adquirir esse livro, e tem um outro livro aqui também que é muito bacana, que a gente já falou em outra ocasião, Amor versus Dor, as várias faces do amor e da dor, caminhos para um relacionamento feliz, que também funciona muito bem como um manual. Você encontra no site www.ajudaemocional.com. Ajudaemocional.com. Lá tem diversos temas também que a doutora escreve, os temas que ela fala sobre. E telefone 0 operadora 11 9 9772 9692. Vou repetir, 0 operadora 11 9 9772 9692 e também 0 operadora 11 2605 6790 2605 6790. A gente falou sobre as empresas também, quem se interessar também entra em contato nesses telefones para falar com você, né? Estou à disposição. E os livros também são muito bacanas, eu volto a falar, leitura muito gostosa, Dirija a Sua Vida Sem Medo e Amor versus Dor. Excelente, então quem quiser fazer é uma aquisição para a família.
né? Então você compra para sua família, porque é algo que você vai consultando aí com o passar do tempo, faz uma leitura e depois volta. Eu gosto de livro assim, que a gente pode depois voltar e pode consultar sempre, com certeza, né? Antes de encerrar o programa, deixa eu lembrar você que está em casa, a nossa promoção continua valendo, viu? Até sexta-feira você pode enviar. Até sexta-feira você envia a sua foto com a sua frase, hashtag eu no consulta ao doutor. Importante que você escreva essa hashtag, eu no consulta ao doutor. Seja bem criativo com a sua foto, seja muito criativo com a sua frase e boa sorte a todos que participarem. Doutora, obrigada. Eu adorei a entrevista. Está convidada a voltar quantas vezes quiser. Obrigada. Nossa, é sempre muito bom estar aqui. Eu estou muito feliz de poder ter colaborado e agradeço a oportunidade. O bate-papo foi uma delícia. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa tarde. Hoje eu conversei com a doutora Agnes Tessari. Ela é psicóloga, escritora, palestrante. Tirou as nossas dúvidas aqui sobre o medo. Entre em contato, então, ou pelos telefones ou pelo site. Tem um Fale Conosco. A doutora vai na nossa página do Facebook respondendo as questões que não puderam ser comentadas aqui durante o programa. Tá? Então quem escreveu lá no Face, não por mensagem privada, quem escreveu ali no comentário vai ter a pergunta respondida também, que a doutora vai lá responder sua pergunta, tá? Obrigada a todos pela audiência, pela participação, é sempre maravilhoso ter vocês aqui todas as tardes. Eu te espero amanhã com certeza. Bom fim de tarde, tchau.